Boa noite a todos. Mais uma vez, obrigado pela presença de vocês aqui nessa noite, né, de quarta-feira. A gente vai dando sequência a mais uma edição do Café com Biográfico. Hoje, a Tereza Cristina e a Aldair vão conduzir a imaginação de Micael. A Tereza, que é psicóloga e aconselhadora biográfica, também docente da Escola Livre de Antroposofia e Formação de Estudos Biográficos, de Juiz de Fora, Minas Gerais. E a Aldair Martins, arte terapeuta junguiana, aconselhadora biográfica, também formada pela Escola Livre de Juiz de Fora, Minas Gerais. Tá joia? Então, vou dar a palavra às duas para a gente iniciar a apresentação. Tereza e Aldair, por favor. Começando pela Tereza, né? Tereza? Começa por mim, né? Primeiro traz a parte depois teórica, vamos dizer assim, né? Imaginativa, não teórica, mas imaginativa de Micael. Depois, Aldair faz uma atividade artística linkada a ele. Então, obrigado pela presença de todos. A escola e eu, em meu nome, também agradecemos, né? Vocês estarem aqui presentes, né? A gente faz esse ritmo das festas cristãs, incluindo Pentecostes, online, desde 2020, quando entrou a pandemia. Então, é o quinto ano que eu venho falando sobre Micael. E aí eu tento sempre trazer uma abordagem, não uma abordagem diferente, mas eu pegar algum aspecto e falar, porque é uma tarefa hercúlea eu falar de Micael em 30 minutos, né? Então, eu penso alguns aspectos e trago. Então, essa festa de Micael, em 29 de setembro, que é o dia dele, ela foi criada, efetivada, através de Carlos Magno, rei da França. Em 813 depois de Cristo. E esse Carlos Magno, ele traz essa força micaélica com ele. No reino dele havia umas cidadezinhas bem pequenininhas, assim, insignificantes, que faziam uma festa com essa qualidade. E aí ele observou isso e foi lá no Sínodo de Mães e pediu à Igreja Católica para que essa festa pudesse ser realmente oficializada em todo o reino dele. E aí passou-se a comemorar o dia do arcanjo Micael, no dia 29 de setembro. E o Carlos Magno morre um ano após ele fazer isso, né? Trazer uma data comemorativa oficial do arcanjo Micael. Então, Rudolf Stein fala para a gente que ele dá ênfase na realização dessa festa de Micael como uma necessidade social, mas é uma necessidade de renovação das condições sociais. E o que ele chama de condições sociais abrange vários aspectos. Mas o que ele define, principalmente, é a qualidade da humanidade e a espiritualização da humanidade, focando na espiritualização da. Espera que eu vou aumentar aqui. Não, mas já está. Focando na espiritualização da inteligência e da vontade. Essa é a ideia das forças micaélicas, tá? Então, Micael, a gente sabe que tem aquela lenda, aquele conto que teve a disputa de Lúcifer, a legião de Lúcifer com a legião de Micael, que Lúcifer queria ocupar o lugar de Deus. E aí Micael teve essa batalha no mundo espiritual, no cosmos. E aí ele expulsa, ele com a sua espada corta, e a legião do exército de Lúcifer cai, que são os anjos caídos. E eles caem aonde? Aí na terra, principalmente dentro do coração dos homens. E desde daí a gente tem o mundo superior, o mundo inferior, o mundo de luz, o mundo de trevas, certo? E aí,
Qual que é a ideia? A partir disso, dentro da humanidade, dentro do homem, vive essa polaridade estranha entre as forças micaélicas e as forças dragoninas, certo? E nessa polaridade é aonde aparece, porque nós temos também outro aspecto, a polaridade masculino e feminino, vida e morte. E nessa polaridade, nesse vácuo assim, é que entra essas forças dragonianas, tá? A gente vai trazendo essa imagem. Então, a ideia de Micael é a gente acolher essa força do conhecimento espiritual na inteligência, a espiritualização da inteligência, através do conhecimento espiritual, que fortalece as nossas forças volitivas, a espiritualização da força da vontade. É o conhecimento de toda essa desse mundo espiritual, da atuação do arcanjo, que permeia a nossa vontade nas nossas ações, certo? E ele fala que o mal fundamental da nossa época, qual que vocês acham? Que é o mal fundamental da nossa época. Ele traz que é o materialismo. O materialismo é o mal fundamental da nossa época. A gente sabe que o ser humano, na antiguidade, ele tinha um contato muito próximo no mundo espiritual, né? Aí, com a evolução da consciência, o homem foi adentrando cada vez a matéria, o intelecto, e ele foi perdendo esse contato. A gente vê hoje, né, no mundo, eu percebo que está uma volta para essa parte do espiritual em várias abordagens, mas ele afasta. Então, nós chegamos num limiar, que o homem ou ascende a busca desse espiritual novamente, mas de forma consciente, a partir dele mesmo, porque lá na antiguidade era doado isso, era atávico, né? Ele tinha isso naturalmente, mas agora o homem tem que buscar esse retorno para o espiritual a partir dele. E aí tem dois caminhos, que a gente está nesse limiar, ou a gente ascende, ou a gente adentra para esse, como é que fala? Para esse abismo do materialismo. Então, a nossa tarefa é espiritualizar a Terra, podemos dizer assim, né? Então, a partir dessa imagem, dessa luta cósmica de Micael, e agora a segunda imagem é essa luta cósmica, essa luta já agora é dentro de nós, no interior do homem. A gente precisa acolher essas forças micaélicas e saber que nós temos também essas sombras, que é o dragão, certo? E essa é a segunda imagem que tem. Antigamente era uma luta externa, agora é uma luta interna, no interior de cada um, lutando com essas forças a gente chama do mal, mas aqui a gente vai falar que é as forças do dragão, certo? E aí, para isso, a gente precisa criar essa cultura da festa de Micael. Somente a partir da gente conseguir, vamos dizer, conter, ou começar a perceber, ir contra essa veneração desenfreada pelo físico material. Né? Todo mundo percebe isso, como que a humanidade hoje está valorando as coisas de fora, né? E o caminho de Micael é esse retorno para olhar para nós, espiritualizar internamente, porque a partir de nós a gente vai poder individualmente ir fazendo uma mudança no nosso entorno. E aí eu vou trazer umas imagens aqui de Micael. Então, aí nós temos essa imagem de Micael, que é o Micael com um dragão aos seus pés, mas a ideia da antroposofia, Micael não mata o dragão, né? Ele subjuga o dragão. Ele mantém o dragão sob o seu controle. Aqui representa a luta do bem contra o mal. Nós temos essa imagem também, que é do arcanjo Micael, que essa imagem, ele está com a balança na mão, pesando o mal e o bem. São representações, né? São iconografias dessa ideia, desse arquétipo que é o arcanjo Micael, que é o guerreiro dos céus.
E temos essa quando ele está com um globo terrestre na mão. Ele é o intermediário entre a Terra e Deus. Então, a gente tem aqui, através dessas imagens que estão ligadas com a antroposofia, a gente tem essa ideia, né? A gente não destrói o dragão, a gente subjuga o dragão, porque ele existe no mundo, né? Que é o mal, as nossas sombras e tudo aquilo que a gente precisa lutar para nos tornarmos melhor a cada dia. Mas existe outras imagens que chegam aqui no mundo material que trazem a mesma ideia, né? Aí nós temos aqui Ogum, que traz também a mesma ideia, o mesmo arquétipo, né? Porque esse arquétipo é esse pensamento do divino, né? Esse é o pensamento de Deus que o homem capta, né? Aqui nós temos também, que é outra ideia, que esse aqui é da mitologia nórdica, que é Vidar, ou Vidar, que é filho de Odin. Então, quando tem o Ragnarok, né, que é a destruição de todo o mundo lá nórdico, o único que sobrevive é Vidar, que ele luta com esse cão ferir, que corresponde a essas forças do mal, certo? E aqui a gente tem duas imagens interessantes. Aqui temos São Jorge, na Igreja Católica, que tenta. Uns falam que ele perfura, outros eu leio que não perfura, outros eu leio que ele perfura o dragão, que não é essa ideia que a antroposofia traz, porque antes, na antiguidade, a luta era essa luta fora, né, com esse dragão fora. E aqui nós temos Santa Marta também. E olha que interessante, a Santa Marta, ela tem o dragão na coleira, e essa mesma ideia que a gente traz na antroposofia, que esse dragão, ele precisa ser subjugado, ele precisa ser conhecido. E a Santa Marta traz, ó, o dragão na coleira, representando essa ideia de educação, de disciplina e de subjugar esse dragão. Então, aí é muito bonito quando a gente vê em várias culturas, em várias religiões, essa mesma ideia, né? Porque aí a gente fala, é uma verdade, né? Com V maiúsculo, certo? E o dragão, em algumas culturas, então é isso, eu vou sair daqui agora. O dragão, em algumas culturas, principalmente na chinesa, ele tem dois lados. Ele representa o caos, lógico, você imagina o dragão soltando as labaredas, queimando tudo, destruindo tudo. Mas ele tem também uma outra conotação de sabedoria. Porque quando a gente conhece o dragão, quando a gente conhece as nossas sombras, a gente pode fazer um caminho de nos tornarmos melhor. A gente só pode, como é que fala? Lutar contra algo se a gente conhece aquele algo. Se a gente não conhece, não tem como você lutar contra. E você conhecendo esse dragão, ele torna seu mestre. Ele te torna sábio e você pode fazer um movimento, né, de, de lidar com essas dificuldades, transformar, metamorfosear. Então, ele tem essas duas conotações. Ele pode ser o nosso mestre, mas ele também pode causar o caos. E é muito interessante quando eu falo disso, quando a gente trabalha, a gente aprende isso na formação também, a gente conhecer esses dragões, essas sombras, e sempre a gente precisa, às vezes, nomear isso, né? Então, eu tinha uma paciente que ela vinha, ela era agressiva, ela ficava com tanta raiva que ela voava em cima de outra pessoa, uma adulta, casada. E aí ela foi tomando consciência. E aí ela falava, Tereza, o bicho vem. E ela já tinha conhecimento de que o bicho vinha, ela nomeou de bicho. Tenho pessoas que dão outro nome, né? Eu sempre falo para as pessoas dar um nome, porque aí você fala, lá veio fulano, lá veio, ela falou, Tereza, o bicho veio. E aí ela foi conhecendo a hora que esse bicho vinha, que esse dragão vinha para queimar todo mundo em torno dela. E aí ela começou a procurar ferramentas para ela não deixar esse dragão sair. Mas isso é dela. E aí, nesse caminho de aprendizado, ela pode disciplinar esse dragão. Porque quando ele precisar sair e for útil, ela pode até colocar ele para fora, mas não destemperadamente.
mas ela nunca vai matar esse dragão, porque isso faz parte dela. Então, ela está disciplinando o dragão, ela está educando essa força dragonina, tá? E é muito legal quando a gente vê essas coisas assim, que a gente fala aqui muito teoria, aí a gente vai trabalhar e você vê, você leva isso para a pessoa e você vê isso acontecendo. Quando ela toma conhecimento, ela nomeia, e aí ela vai lidando com essas forças, né? Então, outra imagem que a gente vê como que é interessante, quando tem a Páscoa, quando Jesus morre, ele vai para as amplidões do cosmos, certo? Ele sobe, né? A ressurreição, ele sobe. E ele é acompanhado por Micael, tá? Micael é outra face de Deus, é outro semblante. Micael sai e acompanha o Cristo. E aí, essas forças do dragão, elas vêm para o interior da Terra. Eles vão imaginando aí, a Terra ficou sem, vamos falar assim, simplesmente, ficou livre para essas forças dragoninas. E aí, no decorrer do tempo, Micael acelera o seu passo, por isso que a festa de Micael antecede a festa do Natal. Porque aí Micael vem na frente, ele vai acelerando o passo para purificar a terra, ele levar essas forças do dragão de volta para o universo, para que o Cristo chegue no Natal, numa terra purificada. Certo? Deu para vocês fazerem essa imagem? E a gente precisa vivenciar isso. Todos nós temos uma expectativa pelo Natal, não temos? A gente espera de alguma forma. E a gente entender, vivenciar essa vinda de Micael nessa época para trabalhar, né, para purificar até os nossos corações, para que no Natal a gente possa receber o Cristo em nossos corações. Não eu, né, mas o Cristo em mim. Essa vai ser uma ideia de Micael. E aí o Cristo, se a gente começar a permear essas forças do dragão, transformar ela, aí a gente abre caminho para a entrada do Cristo, certo? E aí eu deixo uma reflexão, eu faço uma reflexão. Dentro dessas forças dragoninas que a gente vê atuando aqui na humanidade, qual aquela que vocês acham que está mais forte hoje, que impede o ser humano muitas vezes de agir e de se tornar quem ele deveria ser? Põe aí qual força dragonina que vocês acham. Põe aí no chat se alguém tiver uma ideia. Então vamos lá. A gente vê que é o medo, né? O medo é a maior arma desses. O Luca pôs materialismo. Mas o materialismo é o mal fundamental da nossa época, né? Mas o medo impede, porque Micael traz a vontade e o conhecimento espiritual. A espiritualização da vontade e do conhecimento espiritual. Rudolf Steiner, ele não fala que o dragão era imânico, que o dragão é luciférico, às vezes era imânico, às vezes era luciférico. Quando ele é luciférico, ele atua na inteligência. Quando é arimânico, ele atua na vontade. E o medo tolhe a vontade, certo? A pessoa com medo, ela não age. A gente vê isso que aconteceu na pandemia. Como que as pessoas ficaram paralisadas, muitas, diante do medo. É uma ferramenta das forças desse dragão para impedir que o homem vá em direção àquilo que ele precisa ir. Então, o medo é a maior arma de Ahriman, né? Eu acho que já estou acabando, Luca. Outra qualidade de Micael é a liberdade. Ele é o herói da liberdade. É uma liberdade permeada com amor, certo? A gente nunca vai ver uma ideia de Micael ele influenciando um homem a alguma coisa, tá? Porque a liberdade, a livre escolha, ele nos mostra o caminho e a escolha é nossa. Então nós temos essa liberdade. Então, quando a gente admira Micael em liberdade e com amor, a gente já está trazendo essas forças para nós, na nossa atuação no mundo. E aí o nosso etérico,
é permeado por essas forças de Micael. No etérico, a gente tem essas forças de cura, né, que é o corpo da vitalidade, para quem não for da antroposofia, que é essa vitalidade que nos cura, e a gente permeia o nosso corpo com essas forças micaélicas da liberdade e do amor, e aí a gente vai ser capaz de espiritualizar a nossa vontade e a nossa inteligência. Mas fala-se também que em qualquer relação social, em qualquer aspecto da relação, de qualquer instituição governamental, família, seja onde for, fala-se que se alguém começa a dizer para o outro o que ele tem ou deve fazer, aí já está tendo um reflexo das forças dragonianas.